É me assumir. Ser quem eu sou é a minha maior conquista. Ser a Helena é a minha maior conquista. E eu fui Helena de Troia. E aí o processo dessa personagem pra virar quem eu era foi um pulo, foi um processo de 1 ano. E eu achei que era revolucionário. Eu, enquanto um corpo transvestigênero, eu usar o nome da mulher mais erótica e mais bela do mundo. Quem pensa em Afrodite ou em Helena de Troia, a mais gostosa, a mais bonita, enquanto uma mulher de peitos pequenos de hormônio e pau? Que quando ela estava grávida, ela ia fazer o ultrassom e tinha ela foi fazer na verdade porque tinha um mioma. E eu tava abraçadinha no mioma. Então eu tava escondendo meu pau, assim, não dava pra ver a minha genital. Era só minha bunda, ficava bunda. Nem pinto, nem chana. Bunda. Até o último dia, bunda. E ela ficou entre Lucas, meu nome de registro, Renata e Helena. Mas aí Helena vem do grego Hélio, que é o sol, e Selene, que é a lua. E eu acho que são 2 astros na astrologia que dizem muito sobre mim. Eu sou meio pacata, não sou pacata porque eu trabalho muito, mas não sou nem um pouco genial na forma como eu levo a minha vida. A diferença é que eu faço tudo isso sendo travesti, mas eu sou bem dona de casa que decidiu ir trabalhar. E acho que desenvolver a minha espiritualidade foi uma puta conquista. Acho que essa é que eu mais me orgulho. É um sagrado que é transviado, que transcende a ideia de gênero e é para todos os corpos. Bruxaria transviada, eu louvo Inanna, que é uma deusa cultuada na Suméria Antiga e tem passagens de poemas da primeira autora do mundo, em Eduana, falando que ela é a deusa que transforma homens em mulheres e mulheres em homens, e cá estamos agora. O dia que eu tentei me matar. E ele era uma pessoa que nitidamente me amava muito, o Caiano, como amigo, assim, saca? Ele sempre se mobilizou muito por mim. E sacar que ele sentiria desejos por homens, por mulheres, e por mim não. Eu peguei um copo ele, de que era a pessoa que mais me apoiava e me amava, era incapaz de sentir desejo por mim, era a prova cabal de que ninguém ia me desejar nunca. Então eu peguei um copo de Cândida esse dia, que eu me senti a pessoa menos desejável do mundo. Pra mim, o afeto, o sexo é uma questão muito importante, porque é tudo que eu sempre quis e nada que eu nunca tive, né, até meus 23 anos. Às vezes eu acho que eu vou perdoar ele um dia, porque hoje ele é meu parceiro afetivo, mas às vezes eu acho que nunca vou perdoar. Às vezes eu acho que minha lua em câncer vai insistir em lembrar com dor. Então todo dia tem uma lembrança desse dia mais difícil da minha vida. Mas eu acho que minha transição é esse processo de 22 anos, peça de teatro, carnaval de maiô, suicídio, sou feliz e forte. Morte e renascimento. Borboleta. Ser feliz é sacar que mesmo com dores a vida não para e que eu sou dona da minha vida. Eu acho que desde o momento que eu senti que eu posso fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, do jeito que eu quiser, foda-se a transfobia, foda-se a sociedade, é só eu encontrar as pessoas certas e desenvolver as aptidões certas que eu posso me mover pela vida e pela existência. Pra mim isso é felicidade, é ser fluida, é buscar o que tem de mais diferente em você e amar isso. Pra mim isso é felicidade. Escrever. Escrever e dançar. É engraçado, porque antes me elogiavam muito de ser delicado, fofo. E depois da transição, muitas pessoas me chamam de guerreira e de forte. É até contraditório, eu reconheço esse processo no meu corpo. Ele me deu muita força nesse processo, foi muito presente, me salvou de uma tentativa de suicídio. E foi transicionando junto, aos poucos. Eu sou muito apaixonada. Eu sou muito mobilizada por esse afeto. É revolucionário. Ter uma relação com uma pessoa trans, onde eu sou amiga da família dele, é revolucionário. Ter uma relação trans, que eu posso andar na rua suavona. E ele também, sem vergonha de mim, é revolucionário. Porque ele e eu, a gente tem muita construção mútua um no outro. Acho que nos aperfeiçoamos muito enquanto pessoas, assim. Nosso encontro fez com que ele fosse uma pessoa melhor e com que eu fosse uma pessoa melhor. Ele não quis me colocar no mundo cis, ele quis entrar no mundo trans. Minha mãe é foda, eu amo minha mãe, acho ela... Não tenho uma reclamação pra fazer sobre a minha criação em relação à minha mãe. O meu pai melhorou, meu pai eu já tive uma relação muito complicada, mas também nunca deitei, não. Nunca deitei, eu acho que ele percebe a minha autonomia. Foi muito importante. Eu acho que meu maior medo é ser descrente, distópica,
ficar imobilizada, perder a poesia da vida, parar de enxergar o amor, parar de acreditar no amor enquanto revolucionário. Arte é política, arte é revolução, arte é gozo, arte é poesia. Arte é a concepção de mundo, é a criação de novas subjetividades, novas potências. A arte é aquilo que fica, é aquilo que resiste no nosso inconsciente. E eu acho que corpos transvestigêneros, afastados dos locais de criação por muito tempo, têm essa potência e eu acho que essa missão de criar mundos completamente novos, descoladas da norma. E por isso, criativas o tempo todo. Porque eu o tempo todo tendo que inventar. Então essa é ser autêntica e criativa, ser trans pra mim. Eu acho que a revolução, ela, além de política, ela é espiritual e artística, porque é o espiritual e o artístico, que muitas vezes juntos, mas nem sempre, que criam uma concepção de novos mundos. Então eu acho que a arte é o que eu enxergo como a saída. Eu acho que o sexo é sagrado, eu acho que ele é uma energia erótica que pulsa em tudo que existe na nossa vida, na nossa existência. Eu acho que o sexo tem uma potência de transformação, de autoconhecimento e de revelação de si do outro que é muito potente. Pau no cu, xoxota na cara, xoxota no cu com o cu, pau com pau, xoxota no pau, pau no cu. Eu queria muito que ele não fosse um tabu na sociedade. Meu gatilho é com o meu peso. Quando eu engordo, eu ganho muito peso só na minha barriga. E isso lembra muito o corpo do meu pai e dos homens da família, ainda mais quando eu tenho silicone. Então eu não sei se quando eu engordo é um gatilho de ter sido a criança, adolescente bem gorda e zoada por isso. Não sei se é um gatilho do passado ou se é uma disforia de gênero ao perceber o corpo do meu pai enquanto um corpo que é relativamente magro, mas tem a barriga redonda e dura. Eu sou uma mulher trans de 1,60 de altura, mão pequena, pé pequeno, bunda grande, gordurinhas gostosinhas, assim, consideradas pela grande sociedade enquanto feminilidade. Então acho que isso me ajudou a não ter muitas questões sobre marcadores masculinos no meu corpo. Eu já consigo estar em casa, sem fazer a barba e me sentir gata. Então eu me sinto sexy e gostosa, mas a questão do peso, da barriga, me pega bastante. Entre nós, por isso. Minha relação com o meu corpo melhorou muito depois da transição. Principalmente depois que os peitinhos simbólicos, né, são signos, não são peitos, isso aqui são símbolos. Cresceram. Nossa, esses peitos nascendo foi a grande transição do me esconder e me amar. Só parem. Tá tudo errado. Vão pro meio do mato. Fumem maconha. Acreditem nas deusas e deuses. E parem de violentar outros corpos. Eu acho que eu falaria, capitalismo acabou. O cu é gostoso. Ah, tantas coisas.